Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, esse vídeo aqui vai ser bem interessante, porque eu vou trazer uma novidade nesse vídeo. Até porque vai parecer repeteco, mas não vai ser, tá? Porque eu já tenho um vídeo bem antigo aqui no canal, que inclusive foi um dos primeiros, né, a mostrar a farsa do arrebatamento. Que não vai ter nenhum arrebatamento para o céu, tá bom? Então o vídeo tá lá. Só que nesse vídeo eu vou analisar dois pontos. Um vai ser de Tessalonicenses, que eu vou analisar em paralelo com Mateus 24, tá? Então não vai ser igual aquele vídeo, que eu vou mostrar uma novidade para vocês. Uma coisa que as traduções, eu não vou nem culpar as traduções, eu vou culpar mais as interpretações levam as pessoas ao engano, tá? Então quem puder já dar um like aí no vídeo, até chamar muita atividade, alcance, tá? Eu sei que é chato ter que estar pedindo em todo vídeo, mas é importante. Vamos começar aqui com Mateus 24, né, que é o sermão profético, que seria o foco desse vídeo, né? Em Mateus 24 tem dois versículos que os pastores dizem que Jesus vai vir buscar a sua igreja, seus fiéis, e levar para o céu. Vamos ver a partir do versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos, que ao som da grande trombeta reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra do céu. Beleza. Tessalonicenses, eu já fiz um vídeo, então não vou nem tocar nesse assunto aqui, desse ponto, só vou mostrar outro ponto para vocês. Eu só vou mencionar, tá, para quem não viu o outro vídeo. É chamado aula, o arrebatamento segundo a Bíblia. Ó, 1 Tessalonicenses 4, versículo 15. Por isso vos declaramos, segundo a palavra do Senhor, que os vivos que ainda estiverem aqui para a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que morreram. O que eu mostrei naquele vídeo é que Paulo se coloca no grupo, tá? A expressão nós, o termo nós, é a primeira pessoa do plural. Eu, tu, ele, singular, plural. Nós, vós, eles. Português básico, isso, primeira série. Então, quando Paulo fala nós, os vivos, seremos arrebatados com o Senhor, ele está se colocando no grupo. E ele fala que alguns não morreriam sem que o Senhor viesse. Tem alguma coisa a ver com 2024 anos depois? Não, é da época dele, tá? Quando o Senhor, ao sinal dado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta, preste atenção, descer do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, os vivos, que estivermos lá, então ele falou que algumas pessoas estariam vivas na época de Paulo, seremos arrebatados com eles na nuvem, para o encontro com o Senhor nos ares. Bom, o que esses dois textos têm em comum? Os dois falam de trombeta, que nem no Apocalipse. A trombeta tem um simbolismo, né, no Velho Testamento, que as trombetas eram usadas para reunir a congregação. Então o líder da congregação, ou o sacerdote, ou o profeta, ele tocava a trombeta e os israelitas se reuniam, né, as 12 tribos, em torno daquele chamado. Olha, vai ter uma batalha contra os filisteus, toca a trombeta, chame as tribos. Eles tocavam lá a trombeta, que é shofar, e eles chamavam as tribos. Então o que Paulo e Mateus estão falando aqui é de uma reunião. As trombetas é para isso. É para chamar os seguidores para um encontro, por algum motivo. Claro que não é sempre guerra, né? Pode ser guerra, pode ser uma celebração, pode ser uma festa. Então a trombeta significa um chamado. Tem nos dois, tá? E aí os dois falam que o Senhor Jesus viria. Tanto em Mateus 24 quanto em Tessalonicenses. Mateus 24 também, eu já tenho um vídeo aqui mais discriminado sobre esse capítulo da Bíblia, tá? Mas olha que interessante. Em Mateus 24, Jesus está falando que ele vai reunir os seus escolhidos de uma extremidade à outra dos céus. Em grego, pessoal, a expressão que está ali em Mateus 24 é essa aqui, ó. Api, aqui é o número pi em grego, tá? Acron, acros, que seria do mais alto. Aqui eu não lembro se é acros ou é acron, mas eu acho que é acros. E aqui Ouranos. Ouranos. Vamos começar com essa primeira letrinha aqui. Essa primeira letrinha aqui, que é AP, aqui inclusive é o número pi, tá, que é usado na matemática, 3,14, né, o símbolo do número pi. Essa primeira letrinha aqui é D. Tanto que em inglês eles colocam from,
que é o lugar de origem, de onde ele vai reunir essas pessoas. Por exemplo, eu vou fazer uma reunião aqui com os meus parentes do Ceará. Então, do Ceará seria essa expressão aqui, ó, AP Ceará. Ah, não, eu vou chamar meus parentes da Bahia. Da Bahia seria aqui, ó, AP Bahia. Então, é o lugar de origem, de onde estão as pessoas. Então, Jesus está falando que vai reunir as pessoas de algum lugar de origem. Esse áculos aqui seria, pode ser tanto extremo quanto altíssimo. Eu vou colocar extremos, que faz mais sentido. Tanto que as Bíblias traduzem aqui como extremidades, né? Vou colocar extremidades então em as Bíblias, vai fazer mais sentido para vocês, extremidades. Então ele vai reunir os seus das extremidades, e aqui Uranus tem dois sentidos. Uranus é o céu visível, o céu que a gente vê quando você olha para o céu, vê as nuvens lá no céu. Esse é o Uranus em grego. E na parte espiritual, o aparato crítico nos informa que seria o paraíso, tá? Tanto que aqui o aparato crítico, que é em inglês do Bible Hub, eles colocam heaven, que é paraíso em inglês. Então eu vou colocar aqui, nas extremidades do céu. Do céu não, porque aqui já tem o do aqui. Eu vou colocar céu espiritual, para ficar mais fácil o entendimento, tá? Minha canetinha está falhando aqui, a vermelha. Mas acho que dá para entender, ó, céu espiritual. Então o que Jesus está falando aqui segundo Mateus 24? Lembrando que eu já tenho um vídeo sobre Mateus 24, tá? Onde tudo aconteceria dentro daquela geração, na visão do autor, tá? Agora, se foi profecia ou se foi escrito depois, vai do critério de cada um, mas o fato é que era dentro daquela época. Então o que Jesus fala? Ó? Ele vai reunir os seus escolhidos, que em grego ali seriam os seus eleitos, né? Seriam os seguidores de Jesus, das extremidades do céu espiritual. Pergunto, tem vivo no céu espiritual? Os cristãos que estão vendo esse vídeo, estão vivos. Estão aí na frente do computador, do celular, de algum meio, eles estão vendo o vídeo que eu estou fazendo aqui para o YouTube. Vocês estão no céu espiritual ou vocês estão vivos aqui na terra? Vocês estão vivos. Eu estou vivo, nós estamos aqui, ó, carnalmente, vivos. Então quando Jesus fala que vai reunir os seus de uma extremidade do outro, do céu, o local de origem, Api, que é do céu que ele vai reunir, ele não está falando que vai buscar ninguém aqui embaixo, que vai arrebatar alguém. Ele está falando o quê? Que vai reunir esses cristãos que já morreram. Logo ele está falando aqui no texto de mortos. Mortos. Porque é só no céu espiritual só tem morto, espírito. Acreditem no que quiser, fantasma, espírito, ghost, Gasparzinho. Mas o fato é que ele não está falando que vai reunir nenhuma pessoa viva. Ele vai reunir mortos. Mortos. Tá bom? Será que isso está em harmonia com Tessalonicenses? Lembrando que apesar de Paulo ser uma corrente de pensamento diferente, eu estou usando os dois livros para a gente entender qual era o pensamento e a perspectiva da igreja primitiva. Como eles esperavam que ia ser a volta de Jesus? Será que eles achavam que ia ter um arrebatamento físico, que nem milhares de pastores pregam hoje por aí? Lembrando que esses pastores também antigamente não eram assim, tá? Isso começa com uma garota, eu não lembro se ela é escocesa, mas o nome dela é Margaret MacDonald, vocês podem pesquisar aí no YouTube, que ela teve um sonho, que viu as pessoas indo para o céu. Aí que os pastores, o pai dela era pastor, eles começaram a criar essa escatologia de arrebatamento. Antes disso as igrejas não pregavam essa coisa, tá? Porque não tem na Bíblia. Mas por causa de um sonho de uma garota, eles acharam que era uma revelação e foram fazendo uma escatologia. Pegaram o versículo de Daniel, de Isaías, Apocalipse, fizeram uma salada mista, tá? Mas não tem isso na Bíblia, tá? Continuando, vamos ver então Tessalonicenses. Paulo fala que os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. O que é dormir na linguagem bíblica? Dormir é um eufemismo para a morte. Que nem eu falei naquele vídeo lá dos apóstolos tapados, né? Que Jesus, quando Lázaro morre, ele fala, Lázaro dorme apenas. Né? Até os apóstolos acharam que ele estava dormindo só. Como que alguém ia dormir numa tumba, né? Então, mortos, dormir é um eufemismo ou uma figura de linguagem para mortos. Então, o que Paulo está falando? Os que morreram em Cristo, os mortos, eles vão ressuscitar primeiro. E o que é ressuscitar? Ressuscitar, pessoal, vou colocar aqui. Eu já tenho vídeo também sobre isso no canal, é literalmente subir. Sabiam disso? Vou até colocar a flechinha aqui para cima. Sabiam disso? Isso os pastores não te ensinam. Ressuscitar é só você subir. Porque naquela época eles achavam que as pessoas que morriam, elas ficavam dormindo na sepultura, no chão, como se fosse uma prisão. Então eles tinham uma esperança, esse grupo no caso, né, de que quando o Messias viesse, aquelas pessoas que estavam dormindo, né, nas suas sepulturas, elas iriam subir para o céu. Então essa era a perspectiva da época. Então a palavra ressuscitar é literalmente subir. Nada mais que isso.
tá bom? Então Paulo fala, os que morrerem em Cristo, eles vão subir primeiro, tá? Para encontrar com Cristo lá no céu. Depois nós, os vivos, nós, o que é nós? Vou até escrever aqui que tem gente que não vai entender, ó. Nós é Paulo, que é o autor da carta, mais os destinatários da carta, que são os tessalonicenses. Vou colocar só um TS aqui. Nós, então Paulo se coloca no grupo. Nós, os que estivermos vivos, ou os que ficarmos vivos. O que Paulo está falando? Que isso ia acontecer naquela época. Naquela época. O que harmoniza com Mateus 24, que Jesus falou, não passará essa geração, a geração presente, sem que tudo isso aconteça, inclusive essa reunião de mortos. Jesus não falou, Mateus 24, 34, em verdade vos digo, não passará esta geração presente, sem que todas essas coisas do capítulo 24 aconteçam. Inclusive a queda do templo, né? Que o Mateus 24 começa com a queda do templo. Aí os apóstolos perguntam, mestre, quando que vai ser a queda do templo e o sinal da tua vinda? Lembrando que vinda não é volta, tá? Eu já tenho um vídeo sobre isso. Quando que vai ser, mestre, a queda do templo e o sinal da tua vinda? Aí ele fala várias coisas, incluindo essa reunião aqui de mortos, que ele vai juntar os seus eleitos. E tudo isso aconteceu antes do ano 70, porque o templo caiu no ano 70. Não tem nada para o futuro, tá? Vamos continuar aqui, ó. Nós vimos outra harmonia, ó. Tem trombeta, tem reunião de mortos. Então o que Paulo fala? E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados aos céus junto com eles. Com eles quem? Com aqueles que morreram. Os que morreram em Cristo. E nos encontraremos com o Senhor aonde? Nos ares. O que é nos ares? É aqui, ó. No céu espiritual. E o que é arrebatar? Arrebatar em grego é harpazo. Eu não sei se esse H é mudo em grego, tá? Em grego eu estou começando a estudar um pouco mais agora, tá, pessoal? Mas na verdade eu estou sabendo um pouco mais de hebraico. Então eu não sei se esse H é mudo, se é harpazo ou harpazo. Se alguém estudar grego e puder me dizer, eu fico até grato, tá? Harpazo em grego, que é arrebatado, é tomado violentamente. Tanto que esse termo Jesus usa numa parábola, né? Ninguém espera que o ladrão entre em casa e tome todos os seus bens e saia. Ali tomar força, arrebatar. Jesus também falou assim, a lei e os profetas até João, e agora é anunciado a vós o evangelho do reino de Deus, e os poderosos se apossarão dele, iam tomar com violência. Foi o que aconteceu na visão do autor. O evangelho foi pregado aos judeus, e os romanos foram lá e tomaram os evangelhos e começaram a pregar para todo mundo. Ou seja, foi uma tomada bruta, violência, de repente, com força, como um ladrão. Inclusive, harpazo é usado também nesse sentido, né? Que parece um ladrão que vai lá e toma de repente as coisas. O que Jesus falava? Eis que eu venho como um ladrão. Como é que o ladrão vem? De repente, sem ninguém esperar. Pum! Vai lá e rouba suas coisas quando você não está esperando. E tem a mesma coisa, Paulo faz uso desse termo, porque era o entendimento da época. Que Jesus ia vir no repente, em juízo sobre aquela geração, e ele ia tomar aquelas pessoas que não morreram, como Paulo dá a entender, pelo menos é o entendimento dele, ele ia tomá-las à força, para elas se encontrarem com os que já tinham morrido, os que dormiram em Cristo, aonde? Nos ares, no céu espiritual. Então Paulo aqui, quando ele fala isso aqui de harpazo, ele está prometendo aos tessalonicenses que eles iam ser arrebatados para se encontrar com aquelas pessoas que morreram, que dormiram em Cristo. Ele ainda fala assim, consolai-vos uns aos outros com isso. Olha, não precisa ficar triste não. Ah, seu amiguinho morreu ali por acreditar em Jesus, não preocupa não. Jesus vai vir levar a gente vai se encontrar com Cristo nos ares. Só que tem um probleminha aqui. Paulo está falando de levar pessoas vivas, porque ele falou que aqueles que morreram iam subir primeiro, mas aqueles que estavam vivos, inclusive eles iam ser arrebatados. Só que Jesus em nenhum momento falou que ia levar pessoas vivas. Aqui em Mateus 24 ele é bem claro. Api, Acros, Ouranos. Eu vou reunir os meus eleitos, os meus escolhidos das extremidades do céu. Inclusive tem 4 cantos ali também em Mateus, né, que ele fala dos 4 cantos, ou 4 ventos, né, que seria uma tradução mais correta, mas das extremidades do céu. Ninguém da terra. Então, Paulo, ele além de se colocar aqui no grupo, vou até colocar aqui, ó, nós, não é para você cristão de 2024, tá? Você não estava lá junto com Paulo, então isso aqui não é para você, tá? Essa é mentira dos pastores. Paulo, além de se colocar no grupo, ele fala que alguns estariam vivos para serem arrebatados. Pergunta: Paulo foi arrebatado? Não. Segundo a tradição católica, Paulo morreu na época de Nero, em Roma. Ele teria sido decapitado
e a cabeça dele quicou 3 vezes e nasceu uma plantinha, uma flor lá no lugar onde a cabeça dele caiu. Isso segundo a tradição católica, tá? Segundo outros, Paulo foi para a Espanha. Para quem não sabe, o capítulo de Atos tem algumas outras variantes, vamos chamar de códices, né? É que não é bem códice, é só no livro de Atos, mas ele tem algumas variantes que tem um outro capítulo de Atos. Se eu não estou enganado, é o capítulo 29, que fala que Paulo foi para a Espanha. Como ele mesmo diz no livro de Atos, que a intenção dele era, depois de Roma, se dirigir à Espanha, ali na Península Ibérica. Então outros acham que Paulo acabou indo para a Espanha e pode ter morrido por lá. Mas o fato é que nem Paulo foi arrebatado, tá? E nem os Tessalonicenses, para quem ele prometeu isso. Nós, eu e vocês, alguns estaremos vivos para sermos arrebatados para encontrar com aqueles que dormirem em Cristo primeiro. Isso não aconteceu. Logo, Paulo fez uma falsa profecia. Ou Paulo não entendeu aquilo que os apóstolos de Cristo de verdade falavam, ou então ele simplesmente fez uma falsa profecia. Não se preocupa não. Aqueles que dormirem em Cristo, que morreram, subirão primeiro, né? Para encontrar com Jesus lá no céu. Mas a gente que ficar vivo, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, né? Tomados com força, de repente, para nos encontrarmos com ele no céu. Cadê? Aconteceu? E esse é o cara que é mais idolatrado na Bíblia, né, Paulo? Bom, tá aí, pessoal, mais um videozinho, tá? Já falei pra vocês que não sei como é que vai ser esse ano, mas vamos ver que bicho que vai dar, tá bom? Quem puder dar um like no vídeo, comente aí o que acharam, tá bom? Obrigado aí por terem assistido, paz a todos.